Paz, irmãos. Boa noite mais uma vez. Muitas vezes nós temos uma interpretação errônea da palavra de Deus. Se você for ler as Escrituras e você encontrar alguma coisa que está se contradizendo, não é a Bíblia que está se contradizendo, é a interpretação da pessoa. Ou ela não prestou atenção em alguma coisa e aí está vindo essa interrogação na cabeça dela. Eu quero dizer a você que a Bíblia ela não se contradiz. A palavra de Deus ela é infalível, ela é imutável. Não tem falhas, ela é inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus. E muitas vezes somos nós que temos uma interpretação errada, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Eu quero deixar com vocês, quero dar continuidade, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21 e 22. O Senhor Jesus diz bem assim: Jesus lhes disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Acabando de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Eu fico alguns dias atrás para cá, meu irmão, Deus tem me incomodado e me deixado muito feliz, muito alegre com essa passagem do Senhor Jesus. De que o que o Senhor Jesus disse aqui é uma promessa, aqui é algo que já aconteceu, acontece e aconteceu na vida de outros homens e mulheres de Deus, mas que essa promessa é para a minha vida e para a sua vida também, meu irmão. Essa promessa é de que o Senhor Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Assim como não me faltou os recursos celestiais da parte de meu Pai, assim como não me faltou unção, assim como não me faltou os poderes sobrenaturais que atuou no meu ministério, isso também não vai faltar na vida de vocês. Jesus está dizendo que as mesmas coisas, os mesmos recursos que Deus concedeu a seu Filho Jesus Cristo, o Senhor Jesus está nos concedendo para nós exercer nessa vida, aqui, agora, para a glória dele. Ou seja, muitas pessoas acreditam que Jesus, ele operou, fez aqueles milagres, ressuscitou os mortos, curou, deu vista aos cegos, audição aos surdos, mudos falaram, os aleijados andaram, como Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus operou, se moveu no sobrenatural como Deus. Mas não, meu irmão. Jesus, ele se moveu no sobrenatural como homem. E você vai ver lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, a palavra do Senhor diz, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ao qual, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, algo que devia se aferrar, se prender. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, enquanto a essência, Jesus era Deus, e Jesus é Deus. Mas ele, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, está dizendo que ele mesmo sendo Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Algo que era dele, que ele devia se aferrar, se prender. Mas ele se esvaziou, dos seus atributos de Deus. Quais atributos? A onipotência tem todo o poder, a onipresença está em todo lugar ao mesmo tempo e a onisciência sabe de tudo, de todas as coisas. Você vai ver que Jesus ele estava limitado, ele estava em um lugar de cada vez. Ou seja, Jesus não se moveu na onipresença, ele estava limitado a um corpo, ele estava em um lugar de cada vez. Você vai ver que Jesus não se moveu na onisciência, sabe de todas as coisas, Você vai ver em Marcos capítulo 9, o pai daquele menino endemoniado, Jesus pergunta: há quanto tempo sucede isso?
Ou seja, se Jesus estivesse se movendo na onisciência, Jesus não ia perguntar ao pai do menino endemoniado há quanto tempo sucede aquelas possessões na vida daquele menino que foi liberto pelo Senhor Jesus. E Jesus também não se moveu na onipotência, tem todo o poder. Até porque você vai buscando, pedindo a Deus, né, a direção do Espírito Santo, porque Paulo, ele orava pelas igrejas, pedindo, Senhor, que o Senhor conceda revelação aos meus filhos na fé, né? E isso é lindo da parte de Paulo, porque ele intercedia pelas suas ovelhas para que Deus concedesse revelação espiritual da sua palavra para essas ovelhas. Jesus, ele não se moveu na onipotência. E você vai ver isso em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Atos capítulo 10, versículo 38. A palavra do Senhor diz, versículo 38, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, né? Ou seja, você vai observar aqui que porque Deus estava com ele, não porque ele era Deus. Ou seja, Jesus, ele se moveu, né? Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder. Ou seja, todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, todo o mover sobrenatural que aconteceu no ministério do Senhor Jesus, né, como homem aqui na terra. Ele foi um homem ungido pelo Espírito Santo. Se Jesus tivesse operado os milagres e os sinais que ele operou no ministério dele, não faria sentido o que está lá em João, no capítulo 14, que eu vou abrir agora para vocês também. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Jesus disse bem assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que realizo, e outras maiores fará. Ou seja, não faria sentido Jesus dizer que eu e você, meu irmão, minha irmã, seja lá quem estiver me assistindo, não faria sentido Jesus dizer, porque aqui é outra promessa de Jesus, não faria sentido ele dizer que obras semelhantes a dele nós faríamos e outras maiores se ele se movesse, se ele tivesse se movido como Deus. Porque se Jesus estivesse se movendo, operou os sinais e milagres como Deus, nós nunca, jamais faríamos obras semelhantes a dele, quer dizer obras maiores. Então, por que Jesus disse que, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus veio como homem, ungido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38. E no final você vai observar que no final do versículo, que Deus estava com ele, e não porque ele era Deus. Ou seja, Jesus veio como homem ungido pelo Espírito Santo, e com o Espírito Santo, né, com a unção do Espírito Santo na vida de Jesus, foi que Jesus operou o sobrenatural no ministério dele. E o que eu quero deixar aqui, meu irmão, para vocês, vou voltar lá para João capítulo 20, é lindo demais, João capítulo 20, versículo 21 e 22. Jesus disse: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Acabando de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo, assim como teve todo o provisionamento de Deus para a minha vida, assim como não me faltou unção, o sobrenatural do Espírito Santo na minha vida, eu também dou isso a vocês, homens e mulheres de Deus. E ainda mais o Senhor, quando acabou de dizer essas palavras, o Senhor Jesus disse, acabando de dizer isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, sem o Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, se nós não buscar pela graça de Deus e através de oração, consagração, jejum, leitura da palavra, porque a palavra, ela é que alimenta a nossa fé.
Mateus 4,3, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é um versículo praticamente áureo, muita gente conhece. Ou seja, se a gente não busca a Deus através de oração, se a gente não jejua, se a gente não se consagra, se a gente não busca interesse em se mover no sobrenatural de Deus, isso nunca vai se realizar nem na minha e nem na sua vida. Porque a palavra de Deus diz bem assim, que Deus opera, Filipenses, capítulo 2, se não me falha a memória, Filipenses capítulo 4, que Deus opera tanto o querer como o realizar. Ou seja, quando algo está acontecendo na sua vida, né? Quando você está querendo que Deus lhe use em alguma área específica, né, para a obra dele, seja você você não pode ter nenhum cargo ainda na igreja, meu irmão. Você pode estar operando o sobrenatural de Deus, assim como o Senhor Jesus e os seus apóstolos operaram. Você não precisa ter um cargo na igreja para isso. Você pode, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, meu irmão, é a sua busca pessoal com Deus, é a sua comunhão com o Espírito Santo. Se você não é batizado no Espírito Santo ainda, porque eu profetizo que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, você vai começar a buscar o Espírito, o batismo no Espírito Santo. E eu comecei no primeiro vídeo falando, né, de Eclesiastes 10:10, e falando sobre o falar em línguas, que é a linguagem, né, de oração do Espírito Santo, que edifica o nosso espírito. Mas eu senti direção de Deus, em vez de eu só falar da oração em línguas, que é algo que Deus tem ministrado no meu espírito, eu tenho que falar outras coisas antes para chegar nesse assunto, né? Ou seja, meu irmão, eu quero dizer a vocês que assim como o Pai enviou Jesus, Ele também nos enviou. E Ele está dizendo, assim como não me faltou nenhum recurso celestial da parte de Deus, assim como não me faltou a unção do Espírito Santo e o poder de Deus na minha vida, eu também não vou deixar que isso lhes falte. Porque, meu irmão, Deus, Jesus, não é como um Davi que bota Urias na linha de frente da guerra para morrer. Jesus, meu irmão, nós somos soldados. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, porque o seu prazer é alegrar aquele que o alistou, aquele que o arregimentou. Ou seja, nós somos soldados em serviço e não podemos nos permitir que as coisas dessa vida venham tomar o espaço e o lugar de Deus na nossa vida. Não podemos nos enroscar com as coisas dessa vida, colocando elas acima de Deus. Nós não podemos estar buscando a Deus só pedindo coisas naturais dessa vida, que veio do pó e ao pó voltará. Nós temos, meu irmão, que ir buscar a Deus, tanto na igreja como em casa, pedindo, Senhor, eu quero que a tua vontade, que é soberana, boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha vida. Eu não quero, meu Deus, ser mais um crente que só vê o natural na vida dele acontecer. Eu quero, meu Deus, ver o sobrenatural do Senhor. Eu quero, meu Deus, que a tua unção, que o batismo do Espírito Santo e com fogo venha sobre a minha vida. Porque o batismo no Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo com fogo já é outro nível, né, de santificação. Mas eu quero ficar aqui com o batismo no Espírito Santo e isso fica para outra hora, para outro vídeo, quando Deus quiser. Então, meus irmãos, eu quero que vocês, a partir de hoje, se você não é batizado no Espírito Santo, Alan, porque eu ainda não falei em línguas, porque eu disse no primeiro vídeo que a evidência física do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, né? Que é uma ferramenta, não é um dom, é uma ferramenta que o Espírito Santo nos agracia para nós edificar o nosso espírito. E eu vou falar sobre isso mais na frente, né? Porque eu não fui batizado ainda no Espírito Santo, porque eu não falei em línguas ainda, eu não tenho o Espírito Santo na minha vida. Não, meu irmão, você tem sim o Espírito Santo na sua vida. Até porque se você não tivesse o Espírito Santo, você não confessaria Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque o apóstolo Paulo diz que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador é porque esse é filho de Deus. E quem é filho de Deus? Aqueles que têm o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, meu irmão, é um upgrade. É um nível do sobrenatural maior na nossa vida. Foi quando eu fui buscando, logo quando eu me reconciliei com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo em 2015, glória a Deus, graças a Deus, Jesus Cristo também, foi quando eu comecei a entender mais sobre o Espírito Santo, que eu fui buscar
o batismo no Espírito Santo pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, não porque eu mereça, porque eu sou um homem falho, que depende, preciso e declaro minha total dependência na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. Eu não demorei muito para ser batizado no Espírito Santo, alguns meses depois do batismo nas águas. Antes mesmo disso, eu já estava buscando a Deus, até que em um certo culto, meu irmão, a glória de Deus desceu, caí de joelho, prostrado, derramado de ar, língua saiu, né? E aí eu comecei a partir daí ver o sobrenatural de Deus na minha vida. E eu vou compartilhar com vocês algumas experiências sobrenaturais que eu já tive com Deus, né? E em outro vídeo, mas o que eu quero falar com vocês nesse vídeo agora é que, assim como Jesus Cristo, ele operou esses sinais, esses milagres no ministério dele aqui como homem na terra, o Senhor deixou essa unção, esse poder à minha e à sua disposição. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo bem assim, que a minha pregação, em 1 Coríntios capítulo 2, se não me falha a memória, eu vou falar desse versículo mais adiante. Deixa eu ver se eu não estou errando. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo diz bem assim: minha palavra e minha pregação não foram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Paulo está dizendo que essas pessoas que eu ganhei para Jesus não foi só com a minha eloquência, com a minha sabedoria humana, porque Paulo, ele foi aluno de Gamaliel, um dos principais sumos sacerdotes daquela época. Gamaliel era o cara, né? E Paulo está dizendo: eu não ganhei essas pessoas para Cristo com a minha sabedoria humana, com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Paulo chegava, pregava Jesus para as pessoas. E ele não só pregava palavras, as pessoas viam o sobrenatural na vida de Paulo. Ou seja, as demonstrações de espírito e poder. As pessoas viam Paulo curando os enfermos, Paulo levantando o aleijado, Paulo expulsando os demônios, palavras de revelação, palavras de conhecimento, que é um dom, né? O dom de palavra de conhecimento vinha e ele revelava os segredos mais queridos do coração daquela pessoa que só ela e Deus sabia. Palavras de sabedoria, que é o dom também de revelação, discernimento de espírito, ou seja, toda a pregação, todas as igrejas que Paulo abriu no seu ministério aqui na terra, ele não só pregou palavras, mas enquanto, meu irmão, ele pregava o Espírito, as pessoas viam o sobrenatural através da vida de Paulo. As pessoas eram tocadas não só por palavras, mas pelo poder de Deus. Então, meu irmão, Jesus está dizendo para mim e para você que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E acabando de dizer isso, disse-lhes, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, meu irmão, receba em nome de Jesus o Espírito Santo aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Pare de ficar se sufocando com as coisas desse mundo. Pare de buscar a Deus. Pare de buscar a Deus pensando em coisas só dessa terra. Comece a buscar a Deus pelo seu sobrenatural. Comece a buscar a Deus, comece a focar em Deus, nas coisas espirituais e sobrenaturais. Senhor, eu quero, meu Deus, não só pregar a Tua palavra com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu quero, meu Deus, tocar na vida das pessoas através do Teu sobrenatural. Assim como aconteceu com os apóstolos, assim como aconteceu com o próprio Senhor Jesus, que me prometeu que eu crendo, eu farei obras semelhantes a dele e ainda maiores, porque Jesus veio como homem, não como Deus. Eu quero, Senhor, isso para a minha vida. Eu quero, meu Deus, ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero, meu Deus, me batiza com o Teu Espírito Santo, Senhor, e com fogo, Pai. Em nome de Jesus, meu irmão, o sobrenatural de Deus vai vir para mim e para a sua vida. Mais na frente, em outro vídeo, eu quero compartilhar com vocês, né, algumas experiências que o Senhor tem me dado. Alguns irmãos da nossa igreja já até presenciou isso. E que essas palavras, em nome de Jesus, Espírito Santo, elas não venham a ser só um mero discurso e uma mera palestra na vida desses homens e mulheres,
mas que em nome de Jesus, que o Senhor venha vivificar, meu Deus, e trazer, meu Deus, uma sede, meu Deus, igual o Senhor trouxe lá na vida de Sansão, em Juízes capítulo 16, quando ele matou aqueles 1000 homens, um montão, outro montão. Matei 1000 homens e veio uma sede sobre ele que ele quase morria. E o Senhor abriu uma fonte diante dele, uma fonte de água diante dele. E ele bebeu daquela água e recobrou o ânimo. E ele chamou aquela fonte de Enacoré, a fonte do que clama. Senhor, queremos beber dessa água, queremos ter essa sede, meu Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor dará água àquele que tiver sede, meu Deus. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha vivificar essa palavra na vida desses homens, mulheres, de quem estiver ouvindo, Pai, também na minha vida. E que a partir de hoje, meu Deus, nós venhamos crer no sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque eu creio, meu Deus, que o Evangelho nos chegou até o século 21, meu Deus, só por palavras de pregação de homens e mulheres de Deus, com persuasão e palavras humanas, mas em demonstração de espírito e de poder, Pai. E por isso, meu Deus, o Evangelho, ele mudou o mundo, porque não só foi palavras, meu Deus, mas foi o poder do Espírito Santo na vida desses homens e dessas mulheres que fizeram com que essas vidas ficassem impactadas com o teu Evangelho, meu Deus. E queremos, Pai, que isso venha acontecer nos nossos dias, Pai. Não queremos que isso, meu Deus, venha descer a cova, Pai. Que a incredulidade, meu Deus, dessas pessoas caia por terra, todo espírito de incredulidade, em nome de Jesus. E que o Espírito da verdade, o Espírito da fé, meu Deus, que é o Espírito Santo, venha preencher, Pai, o nosso coração. Em nome de Jesus, trazendo, meu Deus, um fogo, Pai, santificador sobre a nossa vida, para que venhamos experimentar e compartilhar, meu Deus, desse poder do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. E, se Deus quiser, até a próxima.